Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a enxaqueca. E para nos ajudar a compreender este tema, convidei o Dr. Isaac Ferreira. Seja muito bem-vindo, Dr. Isaac, ao Muito programa obrigado. novamente. E hoje nós vamos descobrir, então, sobre enxaqueca. Então, para iniciar, o que seria a enxaqueca? Primeiro, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos para abordar um tema tão importante e tão prevalente na saúde da nossa população. Mas, em relação à enxaqueca, a enxaqueca é uma doença neurológica, uma doença crônica, em que ocorre algumas alterações químicas nas células nervosas, nas nossas células cerebrais. Essas alterações, elas permitem, elas deixam a célula mais sensível a alguns estímulos. Então, alguns fatores que vão estimular essas células cerebrais vão desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é responsável, então, por causar a dor que ela é caracterizada como uma dor que ela não passa, ela persiste, é uma dor incapacitante. Muitas das vezes a pessoa precisa ficar enclausurada, fechada num local, para que aquele processo de dor reduza. E ela é caracteristicamente uma dor que ela geralmente é pulsátil, ela é como o batimento do coração, pulsa, como um pulso mesmo. Ela é também caracterizada como uma dor que ela acontece num lado apenas da cabeça. E hoje nós sabemos, nos estudos mostram que existe um grande fator genético, de predisposição genética. Então, se a pessoa ela tem enxaqueca, existe um potencial, uma probabilidade muito alta de que os filhos, enfim, possam desenvolver a enxaqueca. Muito interessante, hein? E você já estava falando só para complementar, quais seriam os sintomas, dessa enxaqueca? Então, o sintoma principal é a dor de cabeça, Só que essa dor de cabeça, ela é diferente da dor de cabeça natural, que a gente tem às vezes, por qualquer outro tipo, de sintoma, de sensação que nós temos no dia a dia, porque existem alguns sintomas associados a essa dor de cabeça. Além da dor de cabeça, então, o sinal característico da doença está relacionado com a presença de enjoos. Muitas das vezes a dor de cabeça ela é tão intensa que ela gera inclusive vômitos. O paciente precisa tomar remédio para cortar o vômito, para interromper esse processo de vômito. Além disso, outras características também fundamentais presentes são o incômodo com a luz, que nós chamamos de fotofobia, o incômodo com o som, até mesmo com o cheiro. É um incômodo que a pessoa percebe como algo sendo capaz de fazer com que ela fique totalmente fechada, trancada dentro, então, de um ambiente, para que ela perceba menor esses estímulos e que ela possa passar por esse processo. Além disso, alguns pacientes, eles também percebem quando vão desenvolver a crise de enxaqueca. Nós temos alterações neurológicas visuais, nós chamamos de aura, que são essas alterações visuais que o paciente às vezes percebe como luzes piscando, manchas brilhantes, às vezes até mesmo dificuldade para enxergar. São percepções de que aquele paciente ele provavelmente ele vai entrar num período de crise de enxaqueca. Doutor, você falou aí que geralmente tem um lado, da cabeça que dói, assim, entre aspas, dói mais, E aí é diferente de uma dor de cabeça comum, Porque dor de cabeça na cabeça inteira. Isso. Seria... A dor de cabeça, que a gente conhece como cefaleia, é um grupo muito, muito grande de sintomas, Existe a cefaleia tensional, existe a cefaleia pelo estresse, enfim, é um outro tema para a gente abordar, mas, de fato, a dor de cabeça da enxaqueca ela é caracterizada como sendo em um lado da cabeça. Nosso cérebro, existem dois hemisférios, o direito e o esquerdo.
Então, a dor da cabeça ela é realmente caracterizada como uma dor apenas de um lado da cabeça, com essa característica de ser pulsátil, de pulsar, de latejar, como o batimento do coração, e sendo uma dor de moderada a forte intensidade. Em relação, doutor, assim, a gente fala, hoje eu tô com uma enxaqueca, vou lá e tomo um medicamento, passou, vou embora, acabou. Eu preciso me atentar para se esses episódios estão acontecendo várias vezes, ou se por acaso, aconteceu ali, tomei um medicamento, eu me automedicar, isso é o correto, é o ideal? Isso não é o correto, né, irmãos? Automedicação, para qualquer tipo de doença, não é o ideal. É necessário que você procure um acompanhamento, um profissional, porque enxaqueca, infelizmente, não tem cura, mas existe um tratamento, até mesmo da gente perceber quais são os estímulos que estão desencadeando esses episódios de crise de enxaqueca para que a gente consiga impedir, ou até mesmo atenuar a intensidade das crises, impedir a recorrência das crises. Então, a automedicação não é o correto, bom caminho. Não é o ideal, exatamente. Então, para a gente continuar, como é que é feito o diagnóstico? Então, Bruno, o diagnóstico ele é feito por um profissional de saúde. Ele é quem é o responsável por coletar a história, perceber como ocorrem esses episódios de dor de cabeça, de relação à crise de enxaqueca, que tem relação com esses episódios que eles ocorrem em frequências acima de 5 vezes na vida, relação com uma duração de uma dor que dura mais de 4 horas até 3 dias, é uma dor sendo de característica num lado do corpo, nessa sensação de batimento do coração, um pulso pulsátil, latejante, e principalmente estando associado com outros sintomas que nós abordamos, como os enjoos, as náuseas, esses incômodos para cheiro, para som, formigamento. Então, esse é a característica principal da enxaqueca, esse quadro todo florido, que não é apenas uma dor de cabeça, como nós percebemos de uma maneira geral. Você já tinha comentado, Então, realmente não tem cura a enxaqueca, mas tem como a gente prevenir. Exatamente. Infelizmente, não tem cura. É uma doença que nós abordamos sendo crônica, mas existe tratamento para que nós consigamos interromper as crises durante as crises e principalmente impedir também a recorrência dessas crises. Essa é a base de qualquer tratamento. Então tem, assim, com esse tratamento, tem como uma pessoa viver normal? Com certeza, enxaqueca. Com certeza. O objetivo é trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, conforme ocorre a descoberta daquele estímulo que desencadeia a enxaqueca, é possível que, além dessa descoberta desse estímulo, associado a alguns medicamentos, é possível que o tratamento devolva uma qualidade de vida de um paciente de uma maneira habitual, sem qualquer tipo de incapacidade, manter a vida de uma maneira normal. E em relação ao medicamento, vou entrar assim só rapidinho. Esse medicamento, a pessoa vai tomar ele o resto da vida ou só durante as crises, tem alguns episódios ou depende muito do caso? Isso, a gente precisa diferenciar em relação ao momento da crise e ao momento após a crise. Durante a crise, o medicamento ele tem por finalidade trazer uma analgesia, retirar a dor do paciente. Se o paciente estiver vomitando, então a medicação para cortar esse efeito. Existe também um medicamento específico para o tratamento da enxaqueca. Agora, associado a isso, após esse período de crise principal, existem medicações de uso contínuo que elas vão reduzir esse processo químico no sistema nervoso central, nas células cerebrais, para que o paciente, então, tenha menos episódios de crise de enxaqueca.
Então, pra gente quase finalizar, eu sei que tem alimentos também que ajudam, né, ou provocam, né, a enxaqueca. E como a gente faz para descobrir isso, além dos alimentos? Isso acaba sendo descoberto de forma natural. Muitas das vezes... Às vezes até a própria pessoa, né? Exatamente. A própria já pessoa... chega no consultório falando. Exato. Isso é de forma natural. A própria pessoa, ela já sabe quais são os tipos de alimentos que desencadeiam, né? Às vezes eu comi um alimento gorduroso e a partir disso desenvolvi um quadro de crise de enxaqueca. Então, comi aquele docinho, logo depois eu tive uma enxaqueca. Exatamente. Então, os alimentos são um dos principais fatores que desencadeiam a crise de enxaqueca. Mas além disso, exatamente. E além disso, tem o jejum prolongado, muitas vezes a falta do alimento, que é a baixa glicose no sangue, né? A glicemia é capaz de induzir um estresse nas células cerebrais, isso ser um estímulo ao desenvolvimento da crise de enxaqueca, a noite mal dormida, o estresse emocional. Tudo isso envolve, na verdade, essa questão do estresse da célula cerebral, desenvolvendo um processo inflamatório que vai gerar, no seu processo final, a dor. Até mesmo, eu estava lendo sobre isso, processo de desidratação também, né? Dá uma contração nos vasos sanguíneos e a pessoa tem aquela pressão na cabeça, né? Que também provoca enxaqueca, né? Exatamente. Então, eu vou listar alguns aqui, que eu até escrevi aqui para não me esquecer. Os alimentos que eles podem ajudar, né? Ajudar a piorar, vamos colocar assim, essas crises de enxaqueca, né? O chocolate, né, doutor? Que é bem comum, né? Bastante Além comum. dos doces, né? Não só o chocolate, mas o chocolate também. Frutas cítricas, queijos duros, nozes, alimentos gordurosos, como o doutor já mencionou. Alimentos ricos em sódio também, né? Refrigerantes, bebidas com cafeína também são, nesse caso, adoçantes artificiais. Então, são vários alimentos aí que a gente pode listar aqui que são como prejudiciais para quem já tá na crise ali de enxaqueca ou que vai ter, né? Consumindo esses alimentos, a probabilidade dela ter é grande, né, doutor? É algo natural. Realmente a pessoa... consumiu já. Exatamente. A pessoa ela vai perceber que ter feito o consumo de um determinado alimento, ou não só os outros mecanismos que nós dissemos, outros fatores, ela já vai saber perceber que aquilo desenvolveu a crise de enxaqueca. E aí, realmente, a nossa orientação é tentar reduzir esses eventos, esses fatores. Evitar, né, os alimentos que causam isso. Exatamente. É importante a gente falar, né? Porque às vezes são vários fatores, né? Além de emocional, que a gente viu que também tem, a parte do estresse, o sono, o alimento, ele ajuda muito. Então, da forma correta de você se alimentar, não vai ter problema algum. Agora, alimentos muito processados, ricos em sódios, ricos em açúcar, é um fato que contribui muito para essas crises de enxaqueca. Então, a gente precisa evitar, né, doutor? Exatamente. Quanto mais evitar, melhor. Melhor. Porque a medicação é algo que, se a gente puder evitar o uso da medicação, sempre é o nosso papel. Então, geralmente, quando nós vamos abordar qualquer tipo de tratamento de doença, a gente tenta realizar as mudanças de hábitos de vida. Então, tentar dormir bem, tentar se alimentar bem, tentar se hidratar, sempre vão ser medidas melhores do que ter que tomar uma medicação todos os dias. E a gente observa, assim, que às vezes a gente é muito repetitivo nessas frases, assim, ó, fazer atividade física, alimentação. E são em várias doenças que a gente acaba evitando. Exatamente. Por conta de uma alimentação boa, por conta de uma noite bem dormida. Então, assim, a gente vê que além de só falar aqui, né, para você dormir bem, para você comer bem, além disso, é uma vida melhor, uma vida mais saudável, né, uma vida mais alegre, com Cristo no barco, né? Verdade. Então, eu acho que esses temas que a gente vem trazendo são muito importantes, que a gente liga com a doença em si, e a gente vê que tem muito ligado à alimentação, né? Totalmente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Templo do Espírito Santo. Realmente. De uma certa forma,
Cuidar da nossa saúde é fundamental, então realmente as atividades físicas, a boa alimentação são boas práticas que a gente conseguindo as manter, nós temos probabilidade de reduzir muitas doenças que são crônicas. A enxaqueca, infelizmente, é uma doença que não tem cura, como nós abordamos, mas essas boas práticas, elas são passíveis de qualquer um realizar diariamente e com isso ter uma rotina normal. É claro que de vez em quando vão acontecer as crises e para isso existem menores, medicações, né? exatamente. Mas se a gente puder reduzi-las, esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Muito bem. Tem mais alguma coisa, doutor, que queira falar para a gente terminar aqui? Então eu vou deixar um texto que eu trouxe hoje na Bíblia aqui para vocês. Tá lá em Salmos 41, eu vou ler para vocês. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não negarás a vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Queridos, é uma bênção, né? A gente trazer sempre um texto bíblico aqui falando, né? A gente fala sempre de enfermidade, de alimentação. Então, eu acredito que esse é o cuidado que Deus está tendo com a gente, né? Da pessoa se informar, dela saber o que realmente precisa ser feito. Eu acho que com orientação nunca é demais, né? Da gente saber, descobrir, falar sobre os alimentos, falar sobre as enfermidades. E que tudo na vida a gente possa colocar Deus na nossa frente, que a gente possa sempre estar presente, né, na vida das pessoas aí para, de alguma forma, ajudar, né, a contribuir com esses temas e que você hoje seja abençoado com essa palavra. Quero te agradecer, doutor Isaac, pela presença aqui. Muito obrigada pelo vasto conhecimento, né? Nós é que agradecemos. Volta aqui, tá? Pra gente falar sobre vários temas. Você já deixa uma deixa aí, que já tem dor de cabeça, que a gente pode falar também. Amém. Conte conosco. Vamos estar juntos, com certeza. Muito obrigada, doutor. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!